Boa tarde, Curitiba, 9 de fevereiro de 2010. Esta é mais uma gravação do projeto Memória Paranaense, levada a efeito pelo Grupo Educacional Uninter Facinter e com apoio do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Nosso entrevistado, essa é a segunda parte da entrevista com o Dr. Paulo Pimentel, é o ex-governador Paulo Pimentel, que nos honra com a sua presença nesse testemunho de vida e nos passando para a história pontos importantes de uma vida riquíssima no ponto de vista administrativo e de contribuição para a vida do Paraná. Doutor Paulo, da vez passada, o senhor parou naquele belo depoimento e oportuno depoimento, o senhor parou no final do seu governo, início dos anos 70. É isso? Exatamente. Então, palavra com o senhor. Aceitamos tudo, até maldades, doutor Paulo. Tá bom. 70, nós caminhamos, o governo terminou em 71, a 15 de março. Houve assim uma espécie de uma prorrogação do mandato, porque o meu mandato devia terminar em 31 de janeiro. Em 31 de janeiro, mas como os novos mandatos iriam se iniciar a 15 de março, tivemos essa espécie de prorrogação de mandato. Eu gostaria de fazer exatamente uma indagação nesse sentido. Geralmente, aqueles que ocupam um cargo tão importante quanto o de governador já preparam a sequência da sua vida política. E raros são aqueles que vão até o último dia do mandato, porque saem antes para se desincompatibilizar e dar prosseguimento à sua carreira. O que é que aconteceu que o senhor fez com que o senhor ficasse até o último dia? Isso é consequência de amor. Eu estava apaixonado pela Telepar. Não consegui concluí-la em razão de uma deficiência na construção. Eu não consegui concluir no período esperado. E eu não pude me desincompatibilizar, porque o meu sonho era terminar a Telepar, era uma das últimas. E o senhor já tinha em mente que aquele edifício fosse designado como Costa e Silva, em homenagem ao seu grande amigo? Pois é, o Costa e Silva foi meu grande amigo, apesar das nossas divergências no campo político e no campo da tendência do Estado de Direito. Ele pensava de uma forma e eu pensava... Não, eu me reporto ao lançamento da própria candidatura. Ele me dava a oportunidade para eu discutir com ele as razões pelas quais eu pensava que o melhor era o Estado de Direito. E ele não. Ele achava que o melhor era o Estado. Ele admitia essa Ele admitia e discutimos em discussões que não raras vezes participou o atual presidente do Senado, que na época era governador do Maranhão, o Gessanei. Mas eu vou voltar à sua pergunta inicial. E eu não deixei o governo por isso. E elegemos os dois senadores. É verdade que a oposição só teve um candidato, que foi o Zé Richa. Mas elegemos o Ascioli e o Matos Leão, que não eram assim, não tinham uma facilidade maior em termos eleitorais. O Richa era melhor. Nós elegemos os dois. E eu decidi não me candidatar, na esperança de me candidatar em 1974, que aí sim era uma vaga só, mas eu tinha a convicção absoluta que eu seria bem sucedido. Eu só gostaria de fazer um rápido intervalo para citar a presença dos entrevistadores de hoje. À minha esquerda, o Hélio de Freitas Pugliese, jornalista, o Luiz Geraldo Maza, jornalista, e o Eduardo Ganzella, jornalista e editor de livros. Publisher. É um publisher. Maza. Esse problema do prédio, o que é que houve lá? Pois é, uma história muito interessante. Naquela época havia sempre a suspeita de corrupção, como existe sempre. Então ampliava-se muito a concorrência. E os militares exigiam que a concorrência fosse internacional. Eu fui contra. Eu achei que a concorrência devia ser limitada a empresas brasileiras, em especial empresas paranaenses. Nós tínhamos boas empresas, porque estavam aqui. Mas como se ampliou muito e o presidente da Telepar era um general com bons vínculos, muito respeitado, o general Junot Guimarães, ele resolveu ampliar e ganhou uma empresa do Rio de Janeiro, que se chamava Carvalho Oscar, cuja advogada era a Sandra Cavalcante.
amiga minha, famosa advogada, tinha sido secretária do governo do Carlos Lacerda, e ela ganhou a concorrência, tivemos que entregar o prédio para que essa firma carioca construísse. Só que a firma não colocou nenhum engenheiro aqui residente em Curitiba, mandava de rotina um engenheiro que passava pela obra, examinava. Eu vinha advertindo a diretoria da Telepar. Eu preciso terminar essa obra até o final do governo, e o prédio exigia uma construção sólida, porque lá em cima iriam equipamentos pesados. Quando chegou no 7º andar, eu recebi uma denúncia que a construção estava sendo feita com insuficiência de ferro, insuficiência de brita, e que havia muita areia, que a composição, enfim, do material para levantar o prédio era uma composição deficiente. Fui lá, pessoalmente. Aí o próprio cidadão carregado da construção, numa das colunas, ele arrancava pedaços. Sim. E deixou a coluna só no ferro. Na presença da diretoria da Telepar, e eu reclamei, decidi, presidente a Sandra Cavalcante, presidente Carvalho, está rescindido, vamos para a justiça, pode parar o prédio, não há condições de prosseguir. E o Farid Suruja era uma empresa paranaense, que era a única que na época tinha equipamento para construir aquele prédio na rapidez que eu pretendia. Eu levei todo mundo para o Palácio e eu aceitei, está decidido, quem vai construir é o Farid Suruja. Sem concorrência nenhuma, porque eu quero ser preso em razão dessa decisão. E pode ir embora. E a Sandra falou, você vai nos desmoralizar, então vamos assinar a rescisão. Ela saiu, foi para o hotel, voltou, falou, então vamos rescindir. Então abriu a brecha. Então dava a possibilidade legal de eu rescindir, mas ela ia contratar uma empresa, em razão da urgência da conclusão da obra. A telefonia no Paraná era 0. Nós íamos falar para São Paulo, levava 8 horas. Então decidimos fazer a construção com o Farid Suruja. Ele só me fez uma pergunta. Não faltará dinheiro, quero o dinheiro todo dia 30 na conta da empresa. Está acertado. E ele concluiu a obra no mesmo tempo. Naquele instante, o presidente da Telepar e toda a diretoria se demitiu. E eu fiquei preocupado, porque realmente ia me criar problemas nas áreas federais. Mas aí bolei um cidadão que tinha feito o Fundo Municipal de Telefone, tinha criado quando prefeito, e coloquei o Ivo Arzua na presidência da Telepar. E aí cresceu, é um trabalhador terrível, dedicadíssimo, muito sério, e a Telepar saiu no período esperado, atrasou um pouco, mas foi dentro do governo, e nós fizemos a inauguração com a presença do Costa Silva. Por sinal que até hoje estão lá 2 medalhões, um meu e outro do Costa Silva, apesar da empresa hoje ser uma companhia privada. Então a história é mais ou menos da Telepar. É incrível que esse negócio todo foi tratado com relativa discrição, né? Pois é. Não houve escândalo, nada. Não era apropriado à época, né? Então, a rapidez na decisão, para não crescer o escândalo, de qualquer forma, era uma normalidade, né? Você cancelar uma empresa, classificando... Não, e com nome forte, né? Essa empresa tem nome, né? Até hoje existe. Então, mas você desclassificar uma empresa e ela aceitar a desclassificação. Então, o fato era evidente. Uma coluna ruiu. O senhor não teve nenhum problema assim legal com essa empresa de Eu esperava que, quando eu deixei o governo, eu esperava um monte, e sofri um monte de processos. Quantas vezes? O René Dotti costuma contar que só com ele eu fui 8 vezes na Polícia Federal. Quantas vezes, quanto processo eu sofri, e em razão desse episódio, eu nunca fui, ninguém me chamou para dar explicações. Interessante que passou. Talvez tenha sido uma decisão que todo mundo aprovou. Né? E esses processos que o senhor sofreu devem ser aquele grupo de oficiais da linha dura, de reserva, que tinha aqui em Curitiba? Exatamente. Acho que já contamos essa história. Havia um grupo aqui, chefiado por majores, que foram contra a minha candidatura. Eu era considerado um jovem impetuoso, por ser advogado, defensor do Estado de Direito, por convicção, defensor do regime democrático,
E nada me mudaria daqui, tanto que eu enfrentava abertamente o Costa Silva e o general Geisel. Por que eu os enfrentava? Porque ele era meu amigo, eu tinha condições de discutir com eles as vantagens do regime democrático. Eu dizia a eles que o regime era o melhor, até porque cada um que passasse por ali teria registro histórico, e eles iam passar tantos anos sem um registro histórico, com um registro histórico negativo. E o Costa Silva costumava argumentar. Quando ele quis fechar a Assembleia Legislativa aqui, ele usou esse argumento pela 10ª vez, eu acho. É melhor governar sem poder legislativo, não é só perder tempo com essa gente que demora, faz chantagem, etc. E eu defendia a tese da corresponsabilidade. É muito melhor você ter deputados, por mais cheio de defeitos que seja, ter uma Assembleia Legislativa homologando, aprovando os seus atos previamente, do que você não tem nada. Pois é. A responsabilidade mais para frente é muito grande. Então, eu tinha oportunidade de discutir com eles as minhas convicções. Mas o Geisel, posteriormente, se irritava. Quando ele assumiu o governo, que ele não esperava assumir, nunca esperou ser presidente da República. Com a vitória do Costa Silva, os Geisel tinham sido eliminados da história. O Costa Silva morreu, veio o Médici, que era frouxo, que era bom, e colocou o Orlando Geisel no Ministério do Exército. Aí ele pelo uma mesa e pôs o irmão de volta. O irmão dele, cheio de rancores, um cidadão complexado por razões familiares, cheio de problemas, ele odiava o mundo, ele não odiava o Paulo Pimentel. Eu sou um privilegiado de ser odiado por um presidente. Mas falando em ódio, doutor Paulo, mas era interromper mais uma vez. O Orlando ou não, o Ernesto? O Ernesto é que nos conhecia. O Orlando não nos conhecia bem. O Ernesto morou aqui no Paraná no período que eu fui secretário de Agricultura. Foi comandante. Tinha 2 estrelas. Comandante da região, daquela de Ponta Grossa, né? Não, ele foi aqui do Boqueirão, né? O gabinete. A filha dele estudou aqui, né? Não, mas parece que ele foi comandante da divisão. Não, Ponta Grossa não, só aqui, Curitiba. Mas voltando a essa questão do ódio, esse mesmo grupo que andou de olho no senhor, por incrível que pareça, logo depois da Revolução, tinha querido pegar o Ney Braga. Pois é, o ódio aqueles dele, desafetos de caserna. A divergência era entre militares. É. Vinha do fundo dos quartéis, né? Exato. E era com o Ney, transferido para mim, porque eles apoiaram o meu concorrente, e aí eles passaram a se irritar comigo. Mas eles dividiram, né? Uma parte dos militares ficava sondando a campanha do Bento, não me lembro das figuras que iam lá, né? Inclusive o Carvalho. Carvalho era o chefe da... Um deles. Bianco. Tinha um Bianco, né? E eles ficavam... Bozon também. Eu sei disso, porque botaram um aparelho de rádio numa casa que era do Aderbal Fortes, ali na Saldanha Marinho, e nós acompanhamos a apuração. Parte do nosso grupo, a maior parte estava com o Bento. Saldanha ou na Cruz Machado? Na Cruz Machado. Aí era um troço, tinha que passar por parede e tal, para chegar no tal lugar, no equipamento. E os militares foram lá, eles não tinham nada com isso, né? Aí começaram a mexer nos equipamentos, o Friso, tira a mão daí. Você vê a que ponto que chegava. Mas no caso da convenção da Arena, o senhor ficou com a Silva, né? Pois é. Mas eu era da linha do Costa Silva, porque eu achava. Também amigo dele. Ele me tratava muito bem. Tanto que veio ficar no Paraná 4 dias. Ele ficou 4 dias, o governo federal se instalou aqui. E eu andava bem com ele porque ele permitiu o diálogo. E ia fazer a redemocratização se eu acredito que sim. Esbarrado lá com os ministros dele. Eu lamentei profundamente o acidente vascular que ele teve, né? Porque diz que ele já tinha pronto a revogação do ato 5 e um novo projeto de Constituição. Ele foi surpreendido por assim, tanto que ele não compareceu na televisão quando foi lido o AI-5. Foi lido pelo locutor da Agência Nacional, com a presença do ministro da Justiça, que era o Gami Silva. Era um professor de direito que inteiramente inimigo do direito. Mas eu gostaria de voltar a esse grupo dos militares que
tentavam nos hostilizar. Eles mandavam para o Costa Silva tudo o que achavam do governo, que as fofocas. Eu dizia, não, na Café do Paraná estão vendendo semente, preço mais elevado. Tem um roubo lá na Copasa, que era Copasa, enfim, tudo e mandava para o Costa Silva. Cada vez que eu me sentava para um despacho com o presidente, que quase sempre era no Palácio Laranjeira, no Rio de Janeiro, ele dizia, Paulo, acho que o seu governo não vai bem. Está aqui, mais uma denúncia. Eram eles que mandavam para o SNI, ele encaminhava ao presidente. Eu chamei o Matos Leão, que era secretário de Justiça, falecido há pouco tempo, um ano atrás. Mas eu lá pergunto, o que eles querem? Vamos lá, mas o que vocês querem? Não, faz por cá. Quero uma Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança. Estavam prontos para fazer. Aí pode indicar. Indicaram um general aqui de São Mateus do Sul, que eu já não me lembro. É o Portes. Não, Portes. Que é, E aquele desembargador, como era o nome? O Ki de Garrafa, Ele tem um... que teria batido na mulher. O Joaquim Porta, o tio do Joaquim. Tio do Joaquim. Esse é o secretário de Segurança. Boa figura Eu esse acabei militar. ficando... Por que de garrafa, hein? Mas só desculpa, doutor. Não, foi um desembargador, um cara que andava tudo emproado, assim. E ele, dizem que ele teve um desacerto com a mulher em casa e teria batido na cabeça da mulher. Então apelidavam de Ki de Garrafa. Vamos falar. Bom, aí eles fizeram uma carta pedindo os cargos, etc., se comprometendo a apoiar o governo. Eu não tive dúvida. O meu secretário de Segurança, que eu nem conhecia, e nem o secretário de Justiça. O Martinez, o secretário de Justiça, você vai ser presidente do partido. E vamos consertar. Aí eu fui lá para o Costa Silva, né? Falei, ô, presidente, não tem nada aí contra o meu governo. Daí não tinha nada. Não, eu quero dizer para o senhor que tem corrupção lá também. É só procurar que alguma coisa tem que ter, porque com o governo sem corrupção não existe. Mas eu estou contente. Não, Paulo, brilhou. Depois que você recebeu as denúncias, você endireitou o governo, apertou a porca lá, apertou o parafuso. Não, senhor. Eu comprei os caras, eles queriam 2 secretarias. Você falou? Está aqui a carta. Ele pegou a carta e ficou louco da vida. Mas aí, embora. Tem um outro episódio sensacional. Eu não sei nem se historicamente vale a pena contar. Não, tudo vale a pena. Tinha uma vaga no Tribunal de Contas interditada pelo SNI, pela comissão, não sei de quantas. Comissão Geral de Investigação. CGI. CGI, isso. E a vaga teve caso, porque era aquele cara de Ponta Grossa, o Zezito, Miró Guimarães, que tinha tido um problema. E ele foi ao Tribunal de Contas e ele foi punido pelos militares, teve uma cassação dos seus direitos políticos, etc., apesar de não ser mandatário. Ele tinha sido secretário de Viação. Foi secretário de Agricultura. E depois de obras, né? Ele era De obras também. Pois era um trabalhador incansável, mas fez umas burradas, fez mesmo, teve que sair e tal. E aí eu nomeei para ele sair, para consertar, ele repôs o dinheiro. Porque Ele não é parente de um general? Não, ele era... Não, a mesma família. São nacarinos todos. Sei, mas ele não é Miró e Guimarães. do Naon, não? Não, aí veio o Naon, eu não ia falar o nome, mas você já falou. Aí ficou a vaga interditada, não podia nomear ninguém. Ele foi cassado, teve uma aposentadoria compulsória, e aí aparece o general Naon, um farandado do Palácio Prato. Quero um cargo para o Joaquim. Quero um cargo para o Joaquim. Que é parente, né? Não, eu só tinha uma vaga. Se eu fizer uma carta para mim desinterditar a vaga, eu nomeio o seu genro. Não deu outra. 3 dias depois veio desinterditando a vaga, eu nomeei o genro dele com aquela carta. Aí eu levei para o Costa Silva, ele é 4 estrelas. Ó, eu não quero moralizar o regime seu, mas o general fardado me deu o seu trabalho. Mas eu era impulsivo, nunca devia ter feito isso. Porque está errado, você não enfrenta o mais forte assim, desabridamente, não. Você contorna a situação. Mas era tão absurdo a desobstrução do caminho de nomeação que eu achei Mas era genro dele, né, doutor? Era genro dele. Era genro se do aposentando. É genro do... Então essas são as histórias
que o Costa Silva sabia, acompanhava, o que acontecia no Paraná levava para ele. E ele recebia. Ele tomava uns uísque, era bom de uísque, mas ele era no final do dia. Como eu não sou bom tomador de uísque, cada vez que eu era, ele me obrigava a tomar um uísque. E depois uma sessão de cinema. Nessa hora, o cinema era de 35 meninos nesse tempo, né? Então eu passava no cinema, que hoje não... Está lá o cinema no Alvorada. Foi o Jânio que pôs lá. Foi o Jânio que foi. Então, ele dava a possibilidade de nós conversarmos. Até que ele dizia, se tiver eleição direta, o meu candidato vai ser o Paulo. Mas como não vai ser direto, o meu candidato vai ser o Andreasa. Ele abertamente dizia isso. Mas ele tinha tendências democráticas, mas ele foi vencido pelos quartéis, né? Doutor Paulo, fala sobre a questão do Ernesto Geisel, que eu acho que é interessante esse testemunho aí, que o senhor se aprofundar um pouco. O Ernesto Geisel é um doente mental. Dá para ele falar isso, né? Não há por que não dizer. Ele casou-se com a prima e deu consanguinidade. Os dois filhos dele precisavam de degenerescência, a filha e o filho. O filho dele se chamava Orlando Gaio Sobrinho. E ele estava servindo em Osasco. Vocês conhecem a história? Morreu, né? Ele desceu correndo, saiu da casa e desceu correndo para assistir um jogo de futebol. E não viu um trem que ia passando. Foi estraçalhado pelo trem, com 17 anos de idade. 17. E a outra filha dele também tinha problema. A Lucy. Com alongamento da extremidade. Né? Da hipófise. Então ele nunca se deu bem com a mulher, e em razão das consequências do casamento tão próximo, eram primos. Né? E ele era alemão, ele tinha tendência de Hitler. Pegou o poder na mão, inimigo era para matar. E foi o que ele fez. O que ele fez? Botou um chefe da Casa Civil general e um chefe da Casa Militar general. O Golbery era um maquiavélico da Revolução, foi na Casa Militar, na Casa Civil. E um outro general inexpressivo na Casa Militar. E aí a perseguição, ele detestava. Como ele achava que eu era um opositor preocupante, porque eu tinha voto, tinha feito um bom governo, tinha a Rede Globo na mão, tinha jornais, dominava o Paraná. Então ele não podia admitir aquele crescimento, como ele sabia que as minhas tendências eram perigosas do ponto de vista dele, eles tinham que me pegar. Para satisfação dos paranaenses também, que não queriam um cara que veio de São Paulo, se meteu a besta, virou governador e estava com um prestígio bom e em condições razoáveis de política. Então pegaram no 74. Aí, eleição de 74, uma vaga. Chamou o Golbery. O presidente quer falar com você, vamos lá. E é sobre a eleição. Você não pode ser candidato. Como não pode ser? Sou do partido do governo, sou parte das suas tropas. Estou lá na frente da batalha. Por que eu não posso ser candidato? Você não pode ser candidato porque você não é confiável. O Golbery chamou o senhor ou ele veio chamou aqui? e falou isso? Chamou. O Golbery falou para o senhor esses termos. Você não é confiável. Mas por quê? Não, você não é confiável, você é meio independente, essas suas teses não podem prevalecer, o nosso esquema é outro, você quer retorno da bandidada e tal. E foi nessa conversa. O presidente falar com você, vamos lá. Ele falou, você não vai ser candidato, você pode ser deputado federal. Eu devia ter aceito, claro. Mas teimoso, burro, insistente, errei na jogada. Não quero, então não quero ser nada. Então você vai apoiar o nosso candidato lá, que vai ser o João Mansur. Falei, presidente, eu gosto muito do João Mansur. Ele vai perder a eleição. Mas como? Não tem opositor? Mas o povo não quer o João Mansur e há um desgaste. Se ninguém diz, eu vou dizer no Brasil inteiro, o sistema político que é comandado pelos senhores está em desgaste eleitoralmente. Tudo que for para as urnas, vocês vão perder. Você vai perder no Paraná, mas não tem concorrente. Aí surgiu o tal do Leite Chaves, que ninguém sabia quem era, e ganhou a eleição. O presidente veio no Teatro Guaíra, no meio de todo mundo. Nós perdemos a eleição aqui por causa do Paulo Pimentel, nós vamos acabar com você. Deu outro. 15 dias depois, o Golbery me chamou, estamos fechando a Rede Globo lá. Ou você vende tudo para o Roberto Marinho ou fecha. Fui lá, o Roberto Marinho não comprou, só queria me tomar, tal qual um latifundiário quer tomar o sitiante, que está lá na ponta de 2,5 alqueires, ele queria me tomar.
e nomeou o Sirotsky, o Maurício, para vir tomar conta aqui. Opção. Eu que já tinha me preparado para ir embora para os Estados Unidos, em razão das advertências, queria morar lá. Queria vender, mas tomar não. Aí tive que ficar aqui 15 dias depois, eles cortaram e ficamos com o slide do ar. Com um agravante, eles não tinham onde pôr. O principal concorrente, nessa época, não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. Não estava lá, não tinha nada. Então, não tinha equipamento, não tinha nada. Aí, volta outra vez. Chamou o Paulo lá outra vez. Tomamos uma Rede Globo. Agora você tem que vender tudo para o Bandeirantes. Tá bom. Então vamos lá para o João Salles. Você levei advogado, o Mussa foi junto. Olha, você não vai me tapear que eu sou um cara sofrido. Você não faça proposta reais, verdadeira, você vai comprar, que eu quero ir embora. Não. Ele fez uma proposta ridícula, eu virei a mesa com ele. Aí ele comunicou o governinho, então vamos dar uma lição nele. Fecha a Rádio Iguaçu dele. Aí fecharam a Rádio Iguaçu. Depois vem, não, toma a TV Coroados dele. Mandaram vender para o Martinense, que não pagou ninguém, tirou tudo. Deram uma outra concessão para o Martinense, foi o quanto ele viu. Ele pegou o equipamento da Coroado e botou lá na estação dele. O cara morrendo depois, foi parar para a Rede Globo. Então o Geisel era um doente. E ele me pôs assim, como se visse uma caveirinha de explosivo, né? Olhando para mim e disse, você é bandido. E me perseguiu o que pôde. Eita, e o Ney Braga, onde entra nessa história toda? Não. Eu acho que o Ney Braga, sinceramente, ele não seria capaz de fazer isso. Mas ele se acomodou. Não é ele o autor disso tudo. O ódio vem do próprio Geisel e da convicção deles todos, que é da minha posição, e também por uma razão, porque eu tinha sido amigo do Costa Silva. Sem querer, eu me envolvi na briga deles. E o Ney não era tão mal assim. Ele se beneficiou da situação. Ele não soube aproveitar da situação. Não aproveitou. Por exemplo, ele não montou nada de estrutura. Ele podia ter montado a estrutura de companheiros dele para ele ficar com a Rede Globo, que é, como até hoje é imbatível. Ele tem o monopólio da comunicação televisiva. Isso é óbvio. E o Jaime Canet, quem é que indicou para o governo? Que foi mais ou menos nessa mesma época. O Jaime Canet tem uma história aí, né? Que eu vou contar para vocês, que é verdadeira. O Ney reuniu na casa dele e falou... Que ano isso, doutor Paulo? 1974. Ele assumiu em 75. Ele foi vice do Emílio Gomes. Emílio Gomes. Né? E aí o Ney reuniu, consta essa história, isso é especulação. Qual é o maior inimigo que o Paulo Pimentel tem? O Jaime Canet, então vai ser governador. O segundo... Vou citar o nome, vocês querem verdade verdadeira. Né? O Saul Raim, então vai ser prefeito de Curitiba. O governo federal, o estadual e o municipal, tudo em cima de mim. E eu estou vivo e estou aqui sentado conversando. E aquela história daquela briga? Teria havido a briga? Por que não? Diz que fizeram uma proteção, que o Saul foi até agredindo. Nem tudo é mentira. A verdade é essa história que eu vou lhe contar. O grupo do Ney não queria que eu continuasse as obras do Bento. Eu chamei o Burle Marx, que projetou aí, lá o atual Museu Oscar Niemeyer, que é obra minha. O prédio é obra minha. Eu queria pôr o Instituto de Educação lá, que é essa porcaria que está aí no centro da cidade até hoje. E ele veio, tanto que ele veio e projetou. E projetou o Burle Marx e o Oscar Niemeyer. Os dois queriam me ajudar. E eu mandei prosseguir o Teatro Iguaria, que acabou pegando fogo. Um azar, também dele, que o incêndio foi criminoso. E a parte residencial do palácio, havia um outro palácio ali do lado, menor, que era a parte residencial. Depois ele veio continuar, que não deu certo, porque ruiu. A própria a peritagem mandou que demolisse. Aí o Saul Raiz foi incumbido pelo Saul, Guilherme Braga, etc. O Raul foi o porta-voz, de me comunicar que eu não podia continuar as obras do Bento. Mas eu não tinha incompatibilidade com o Bento. A incompatibilidade era do grupo que também me apoiava, me apoiou, o pessoal do grupo com o Bento. E aí começamos a divergir. Aí eu convidei o Bento para o concurso nacional de contos. Aí virou a mesa. Aí todo mundo resolveu pedir demissão, o Saul, enfim, toda a estrutura dele. E eu aceitei a demissão de todo. Aí o Saul entrou no palácio. Entrou resmungando, tinha uma mesa redonda assim,
Ele entrou resmungando, porque não pode ser, você foi eleito por nós, dei meu sangue, eu não sou mais eleito, eu fui eleito com a ajuda de vocês, com a minha ajuda também, mas eu não sou governador de um grupo só. Eu quero ser governador de todos, pois eu não sei, eu não conhecia o Bento. Eu não tinha nenhuma animosidade com o Bento. A animosidade era de outros, que eu não quis comprar. Esta foi a minha briga principal. Então, e aí, mas não fez nada. Ele gritou, xingou, não chamei para segurança, nem tinha segurança. Falam que o Arnaldo Escrimin teria servido de mediador. Arnaldo Escrimin era da Casa Civil. Que morreu. Morreu. Morreu logo no começo, mas era do grupo do Ney. Eu deixei lá até por aprendizado, porque eu não tinha gente que conhecesse como o Escrimin conhecia a atividade de um gabinete de governador. Essa foi uma história da primeira briga mais séria. Mas e aí eu fui na casa do Bento, também tem mais essa história. Inexperiência, talvez eu não devesse ter ido, mas eu queria convidar o Bento para o concurso nacional de contas, na absoluta certeza que ele não aceitaria, ele aceitou participar. Para ser da comissão julgadora. O senhor quis ser elegante e comprou mas eu achei que realmente eu não tinha nada, eu queria estar bem com a tradição paranaense que ele representava, e queria dizer para ele que eu não tinha nada com a briga. Eu disputei com ele, não tinha ódio nenhum, não tinha razão nenhuma. Mas eu não esperava que ele aceitasse, ele aceitou. Ele aceitou. E deu brilho ao concurso de contas, que até hoje é lembrado no Brasil. Dalton Trevisan. Isso nasceu da Dalton Trevisan, que é fruto Foi projetado nacionalmente em função do prêmio. Mas qual foi o segredo da sua sobrevivência empresarial diante de esse ataque, perda da Rádio Iguaçu, forçarem o senhor a vender coroados? Como é que o senhor conseguiu sair dessa? Você tem que me perguntar também como é que eu competi 40 anos com a Rede Globo. E sempre no segundo lugar, firme, e nos programas locais, dando trabalho para eles. Nunca foi de ganhar, claro. A Rede Globo é um instrumento hoje imbatível. Você vê a Record entra com todo o esforço, o dinheiro. A Record não consegue superar isso? Não, a Record está no segundo lugar com o SBT ainda, que ainda não caiu para a terceira. Os programas locais do SBT aqui têm sofrido uma queda, segundo o Ibope, né? Mas em São Paulo o Silvio está dando 12, 14, o que é um bom. É o melhor, né? Ganha, né? Sobe com o Faustão quase. E a Record com o Gugu não consegue. Então a Record está no nível do SBT um pouquinho acima, porque tem um bom programa aos domingos. E durante a semana não pega nenhuma novela da Record ainda, compete com a da Rede Globo. A Rede Globo é 38, 36, o Jornal Nacional é 34, o Ibope. Então, com televisões desligadas também. Mas eu 40 anos lutei contra a Rede Globo e vim com jornais de perseguição sistemática. Até o Richa, ele não teve uma briga comigo, lembra? Ele assumiu o governo no mesmo dia, disse para o repórter, vou acabar com o teu patrão, depois me procurou, patrão do... Eu tive que fazer um discurso por causa dessa briga. Uma menina baixinha, uma jornalista. Alta. Alta recente. Alta. E aí eu estava lá na Assembleia, que era repórter do Canal 4. Como é que é aceitar um negócio daquele? Houve uma reunião, o Ney estava lá, o Ney. Rich? Foi essa alta. E levantou por causa do Rich. A alta que é baixa, né? A alta que é baixa. Eu não sei por que razão ele brigou comigo também. Vá perguntar para o seu patrão. Ele normalmente não era assim. Né? É alguma irritação. Ali, né? Também não tive faísca E o senhor tinha tido também 8 anos de oposicionismo. Primeiro ao governo Canet, depois ao segundo governo Ney Braga. Mas no governo eu me elegi deputado. E como é que o senhor conseguiu espaço na arena? Fruto de boa posição política. Eu fui mais votado dessa vez. Fui mais votado do que o Álvaro. O Álvaro é o segundo. Eu fiz 150 mil votos, 147 mil votos. O Álvaro deu 10 mil votos a menos. O negócio é feio. Impressionante para a época esse número, né? Pois é. Mas aí eu fui para Brasília. Depois de todos esses... Para chegar a 78 foi uma luta. Nunca atrasei o pagamento pessoal.
Fazia miséria. Sou E testemunha. casei 3 filhas. Essa história é sensacional. Quando eu estava na luna mesmo, 78, por aí, as 3 filhas minhas ficou noiva. Eu falei, mas se eu não der uma boa festa em cada casamento, vão dizer que eu estou quebrado. Matam antes do Então, tempo. aí eu, fazendeiro, pecuarista, tinha café, o café dava um dinheirinho, mas a pecuária nunca deu nada. Mas dava para empatar. O que eu fiz? Fui lá, vendi todo o gado e fiz as 3 festas. Todo o gado. Não ficou um gado. Aí eu fui um dia lá, o meu capataz falou, bom, o que você está fazendo? O capim não tem mais onde crescer. Então, Ninguém nesse passa tempo era mais. colonião, né? O colonião está do tamanho de uma toceira de cana, de tão grande que está. Aí comecei a melhorar. Mas como é que quando eu estava esgotado, mesmo, que não dava mais, mesmo, eu resolvi me candidatar a deputado. Eu devia ter feito isso em 74. Mas tem as vaidades, as burrices, os erros, etc. Fiz em 78. Fui lá, vai votar do Paraná, um prestígio enorme, Comissão de Constituição e Justiça, que é onde é o funil, né? Sabe que a Comissão de Constituição e Justiça parou ali, parou. E tinha um comandante que era um paraibano, eu não me lembro o nome dele, mas era um deputado conhecido pela sua independência. E ele me estimulava, me dava melhor, uma grande, colocava à minha disposição alguns assessores de primeira grandeza, juristas, etc. E os caras me alimentavam. E eu pegava os projetos e apresentava na Comissão de Justiça, dava pareceres contra o governo. Até que o Figueiredo era o presidente da República. E aí o Antônio Carlos Magalhães me chamou e falou, o presidente quer falar com você. Estranhava, eu já me dava bem com ele. Estranhamente ele mandou tirar o paletó. Falei, será que ele vai me algemar aqui? Não, tira o paletó, senta ali no Fica à sofá. vontade. Vou atender uma ligação. Falei, atender ligação porque são os 2 minutos que você pensa que são 2 horas, né? Mas não termina nunca essa ligação. Aí ele disse, senta aí, tira o paletó. Eu, tá bom, vamos sentar ali no sofá. Ô Paulo, batendo, muito bem. Cadê a tua? É mais ou menos isso, não usar bem essa. Por que você é intransigentemente contra o governo? Não passa nada na tua mão. Antes disso, o presidente da Comissão de Justiça tinha ido ao Palácio para ser dobrado pelo Figueiredo. E ele saiu, fez uma declaração, uma única declaração, quis falar com o jornalista, só diz ao rei tudo, menos a honra, uma frase clássica que ele repetiu. Nem me lembro quem é o autor dessa frase. Vocês que são intelectuais devem saber. Intelectuais estão aqui os dois. Né? Mas eu não me lembro. Mas é uma frase, né? O rei tudo, menos a honra. E ele me estimulou a sentar lá. Eu sentei e falei, qual é? Pô, não sei, não passa nada na Comissão de Justiça. Tudo é parecer contrário, precisamos brigar no Senado, isso custa, na Câmara, no plenário, brigar no Senado, isso custa caro e dá trabalho enorme. Só vocês dois, você e o presidente. Presidente, vou contar uma coisa para você, eu sou proscrito. E ele falou, o que é proscrito? Proscrito que eu não tenho banco, conta bancária, não tenho nada, e sou perseguido. E aí ele abriu, não é possível isso. Nem no governo do Getúlio aconteceu isso com ninguém. E abriu todas as contas e começou uma nova fase da minha vida. Aí eles me deram, em compensação, me deram uma rádio que eu acabei transferindo para um cidadão aí, meu descendente, que é secretário do governo hoje. Acabei dando para ele e acabou brigando comigo. E me deram mais a TV de Londrina. Não, TV de Foz do Iguaçu, uma delas. Depois me deram a TV de Londrina, tudo para compensar, para eu não entrar em juízo. Se eu entrasse em juízo com o fechamento da Rádio Iguaçu, eu ganhei 200 milhões, como ganhou a Diocese de São Paulo pelo fechamento da Rádio 9 de Julho. E eu não entrei. O senhor não entrou, hein? Eu não entrei. Eles começaram a acertar comigo. Vou te dar a TV de Londrina, depois a TV de Foz do Iguaçu. Foi tudo arbitrário essa coisa. assim, Tudo. Mas não tinha nada, como dizem, naquela época do governo Figueiredo, mesmo do Sarney, né? Era o tal negócio, não tinha concorrência para você se habilitar nas O concessões. ministro era o Magalhães, o ACM, Isso né? no governo do Sarney. É você. Foi depois. E a sua relação com o Ney Braga? Quando começou a estremecer? Bom, Era o Higino Corsetti, né? O Gino Corsetti era o gaúcho de Caxias. Quanto de Oliveira lá secretário. para trás E o Dalcio de Oliveira primeiro, né? O governo, já contei essa história para vocês, mas não vou repetir. Eu estou estremecendo no instante que o Costa e Silva me chamou para intermediar um acerto com o Ney.
Aí que estremeceu, eu já não era mais governador. Em razão da minha proximidade com o Bento, veio o primeiro desentendimento. E é obviamente, quem tem 37 anos de idade, se elege governador, que é um culpagadeira. Ele não admite que você manda ele encostar de lado para você sentar junto. E a tendência natural de quem antecede é continuar sentado. Mas vê o que vai acontecer agora nessa sucessão de 2 de abril. O atual governador não vai querer ceder para o vice-governador, que vai ser o ocupante do cargo dele. Vai dar uma brigada enorme. Então a independência ali fere também. Eu não admitia que nem pusesse a mão. Várias vezes eu tive que conscientizá-lo que não era conveniente ele me tentar desmoralizar, porque eu era novo, alienígena, se ele me desmoraliza, eu perco força. Perdendo força não governa. Não há quem governe sem energia, sem força, sem comando. Não precisa ser estúpido, malcriado, xingador, falar palavrão, mas tem que ter energia. Tem que saber com carinho, mas energia. Então esse que é o problema. E começou aí. E acabou nessa história do Cossil, que ele achou que depois me deu razão, que o Cossil queria o Ney como vice. E eu nem achava, acreditando numa promessa infantil do Geisel, porque que ele seria do Geisel, não, do Castelo Branco. Porque o Castelo Branco achava que ele dominava as Forças Armadas. Esqueceu que quem dominava era o Cossil. E aí foi um grande erro na Revolução Brasileira de 64. Aliás, o erro veio mais tarde. Mas o erro ali foi a prorrogação do mandato do Castelo. Se limitasse à Constituição, que o Castelo Branco ocupou o cargo de presidente da República dentro dos dispositivos constitucionais. Ele foi completar o mandato que era do Jânio e do Jango. Só que depois o mundo político bajulador resolveu dar mais um ano para ele. E ele, inconsciente, desconhecedor da situação do palco político, o que fez? Aceitou com a promessa que ele manteria eleições. Só que ele aceitou, não pôde cumprir a promessa, porque quem mandava não era ele, e sim as tropas. E as tropas puseram lá o Costa Silva, que descumpriu a promessa do Castelo. Essa é a história que deu. E aí Mas o senhor que lançou a Costa e Silva. Mas não tinha alternativa. Antes que viesse um pior, né? Mas ele era Aqui humano. indicaram os dois, né? O Ney chegou a fazer maioria até, nos votos. Mas muita gente, por exemplo, eu lembro que o Alípio Aires de Carvalho, talvez pela condição de militar, tudo ele tinha para estar com o Ney. Ele foi no Costa Silva. O Porque era inviável. Na verdade, era inviável. Porque ele... foi uma anticandidatura, Isso mesmo. Uma provocação. Né? O Alípio ambicionava o governo do Estado. Ele era pré-candidato Ele foi junto com o vice-governador, Dr. Paulo. né? Ele chegou a ser vice-governador. Vice-governador Dom Gacir Guimarães. É. Foi com o descendente do Afonso. Né? Esse tinha sido secretário da Fazenda. Quem? O Gacir Guimarães. Sim. Grande secretário. Grande secretário. Que Sério, salvou. competente. O governo do Lula foi bem sucedido em termos financeiros. Não, foi bem sucedido. O governo dele foi bem sucedido. Nessa sua vida rica de experiências e com um bom legado administrativo para o Paraná, né? Nós já abordamos isso, pelo menos, e eu observo o seu governo notável na área do ensino superior, né? Acho que foi uma coisa importantíssima, intuiu a importância da universidade no interior, quando ninguém se importava com isso. E aí temos essas excelências de universidade, que são hoje as universidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa. E a sua preocupação também, que foi uma coisa interessante, com relação a manifestações culturais, ao teatro, enfim, a agricultura, tudo isso nós observamos. Mas o senhor não tem sido muito feliz no seu relacionamento com os governadores, ou com os poderosos locais. Com o Roberto Requião, o senhor teve uma relação de amor e ódio com ele? Como é que foi isso? Este é um cidadão que... O senhor pode citar o nome? O Roberto Requião é um artista. E não tem nada de doente, não, doutor? Não, ele deve ter alguma deficiência mental.
Sim. Mas a arte cênica dele é uma especialidade. Ele me iludiu muito tempo, como ilude o Paraná há tantos anos. O Roberto Queiroz no íntimo é mau, é perverso, é perseguidor, é ciumento. Ele tem ciúme de qualquer outro. Tem ciúme de um cidadão porque pilota bem um avião. Ele não tem ciúme, não lembra que ele é governador. Ele tem ciúme do Paulo Pimentel, porque o Paulo Pimentel foi lá atrás um bom governador. Mas eu que devia ter ciúme dele, porque eu não sou mais governador, ele era governador. E ele luta para destruir todo aquele com o qual ele tem ciúmes. Porque até hoje ele fala no Jaime Lerner. A tradição histórica é o cidadão, o novo governante, falar no velho apenas os 6 meses iniciais. Onde ele apura, ele aponta, depois tem que esquecer. 8 anos. Daí para frente os erros são os dele. Não. Ele fala até hoje nos erros do governo Jaime Lerner. O Jaime Lerner já politicamente não existe mais. É um grande arquiteto, está pontificando no mundo todo. Tem escritório em Moscou, tem escritório em Nova York, tem serviço em Moscou. Mas politicamente ele acabou. É um fato histórico. Isso não é ofensa nenhuma. Porque odeia o Jaime Lerner. Porque eu odeio o Álvaro. Quem foi o Álvaro? O Álvaro foi quem permaneceu no governo. Primeiro por um atrito com o vice-governador. Mas ele ficou no governo para eleger o Requião. Que não era fácil, tanto que foi para o segundo turno. O Martinez deu trabalho para danar. Elegeu o Requião. Então ele tem ódio. E eu fui para a Copel, sentia. Ele mandava ordem para os diretores e não passava por mim, que ele queria que me desmoralizasse. Eu mandei comprar 200 carros uma vez, sem que eu soubesse, só comprar o Fiat Uno com 10 anos de atraso. Eu fui lá e recebi uma denúncia, fui lá encontrar os carros. Fui lá no palácio e diz, Excelência, eu vou mandar colocar os carros que você comprou, passando aqui na frente do palácio. Era Santana Quanto, 10 anos depois, que eu já estava fora de circulação. Era Jeep Toyota, poluidor, e ainda estavam lá 50 Jeep, aquele Jeep do Ceará que não cabe só cabe o motorista, não cabe a ferramenta do eletricista. Quer dizer, ele não quer sombra, ele não tem ciúmes. Porque tanto assim que ele destruiu o Pessutti. O Pessutti tem qualidades. É um caboclão lá de Ivaiporã, mas caboclão bom, sincero. Ele ridiculariza o Pessutti desde o início do governo, não é de hoje, não. Então ele não tem... Ele é um cara, sobretudo, desumano. E não realiza nada, é só papo. Enquanto tem 45 hospitais aí, você vai contar. Vai ver se está equipado. Vai ver se tem médico, ele não conseguiu contratar médico. E aquela história da tarifa, que foi decidido o aumento da tarifa, e ele está na Califórnia. O senhor não estava com ele na Califórnia, não? Não. Que ele foi no Texas. Ele deu ordem para não aumentar a tarifa, lá de fora. Foi no Texas, eu estava lá, mas passou por cima de mim. Ele não engano, por exemplo, na Copel, ele não aumenta a tarifa. Aumenta o imposto de energia, ele aumenta. Imposto estadual sobre energia. A energia elétrica paga 47% de impostos, estaduais e federais, a maior parte é do Estado. Ele não aumenta, ele manda reduzir a tarifa. Quando a tarifa é fixada por um órgão federal, pela agência, pela ANEEL. Então ele manda... Então a Minas, a CEMIG, cresce e a Copel atrasa. A CEMIG está em São Paulo, já comprou parte da SESP. E a Copel fica atrasada. A Copel tem que cobrar aquilo que é estipulado para ela, não há razão para ela cobrar menos. Então ele atrapalha. E de outro lado, ele anuncia que ele não trabalha para o acionista. Ele quer que o acionista vá para o fundo. Aí a Copel tinha 15 mil acionistas norte-americanos, nós fomos homenagear na Bolsa, cai para 2 mil. O capital vai embora. Ele não sabe que a Copel precisa, a empresa de capital aberto, precisa vender ações na Bolsa. Cada declaração dele que reduz, porque ele não tem nada, reduz a tarifa, porque ele não quer mais ganho de capital, ele enterra a venda de ações na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Madrid. Ele faz por que isso? Porque quer acabar com a Copel. A Copel hoje é uma empresa fragilizada, é só comparar com a CEMIG. O que cresceu a CEMIG? CEMIG é a segunda do Brasil, né? Só perde da Eletrobras, né?
Mas cresceu. Não, a Copel tem... Mas ela foi aos outros estados. Né? Está em São Tá Paulo. querendo atuar no exterior. Mas a Copel podia estar comprando também mais para frente. Podia comprar do Grupo Votorantim, Jacarezinho, são 4 ou 5 cidades do norte do Paraná que são abastecidas para a Força e Luz de Santa Cruz, eu acho. É do Grupo Votorantim que está à venda, ou já foi vendida até. Nem isso ela faz. Por quê? Não tem capital para isso. Então o Requião quer destruir. Então o que o Requião quer? Ele é um doente. Fez ciúmes da humanidade. E acontece. E é um mentiroso, que ele não comprova nada. Qual é a estrada que qual é o quilômetro de estrada que o Requião fez? Qual é a universidade que ele criou? Qual é o quilômetro de ferrovia que ele construiu? O que ele fez pelo Porto de Paranaguá? Comprou draga. Uma draga velha que não precisa, não há necessidade. A draga tem uma história triste, doutor Paulo? A draga tem uma história triste aí, mal contada? Tem pelo índice de suspeita. Eu não posso afirmar que seja. Mas Que tipo de suspeita? Se você está no final do seu governo, vai comprar uma draga, todo mundo declara que é desnecessária. Todos os pareceres acharam que a draga é desnecessária, deve alugar uma draga. Porque o Porto de Paranaguá e Antonina vão usar apenas 30% da capacidade de trabalho dessa draga. Então o Requião pretende fazer uma economia mista, ela vai alugar a draga para outros portos do Brasil. Então todo mundo é contra. Ele insiste em comprar no final do governo. Vai lá, pega 2 caras, um de Londrina e um chinês aí, um japonês, um coreano, não sei, que São José dos Pinhais. E faz tudo errado, uma concorrência internacional que foi publicada nos jornaizinhos do preferido. No jornal anterior jornal que não tem 1000 exemplares de tiragem, porque não publicado, pelo menos nos jornais de maior tiragem do Estado. Tem que ser publicado nos jornais de Brasília, é um concorrência internacional, nos jornais de grande circulação do país. Tem que ser comunicado às embaixadas, feita em surdina. É verdade. Comprou a draga. A força é comprar a draga. Até que uma juíza federal de Paranaguá disse, para aí, eu vou verificar o que é essa compra aí, como está sendo feita. E está suspenso. Está suspensa a compra da draga. E a consequência disso tudo, Itajaí passou a ser o segundo PIB de Santa Catarina, passou Florianópolis. Pois é. Itajaí foi beneficiada com as loucuras aqui no Paraná. Vou prestar homenagem ao Requião lá. Então ele está terminando o governo melancolicamente, ele brigou com todo mundo. O Poder Judiciário, com os procuradores de justiça, com a Justiça Federal, os ex-auxiliares dele, todos que saem brigados. Ele tem uma tendência dele, ele sai na tele todo dia, está no final do governo, todo dia ele briga. Hoje brigou com a secretária de Educação. Esculhambou, desmoralizou a secretária. Isso não é estilo. Chamar atenção em público não se faz, é desaconselhável em qualquer circunstância. Você é chefe, você chama com um jeito. Hoje administrar é diferente, viu, Haroldo? Completamente diferente. Antigamente era no grito. Administrar, não, faça isso, faça aquilo. O modo imperativo do verbo acabou. Ou você convence os seus companheiros, os auxiliares, no caso de jornais, você vai à redação e mostra que a linha tem que ser aquela, os jornalistas, etc. Ou você não impõe porque não vai. Se ele não tiver entusiasmo, se ele não se empolgar com a sua linha, se ele não. Isso para todas as empresas, até para montagem de automóvel. Se o cara não tiver entusiasmado, que ele está fazendo o automóvel, está construindo o automóvel vai sair 50 automóveis menos todo dia. Se ele tiver entusiasmado, sai mais. Então qual é a posição do chefe? Ir lá e convencer o cara. É a motivação. Motiva o cara, ele pega fogo e, lógico, remunera bem. Se a empresa vai bem, ele remunera melhor. Se vai mal, ele remunera nas proporções da empresa. Qual é o futuro do governador Requião? Bom, agora, se o Pessutti ajudar, meu filho, ele vai ser senador. Se o Pessutti... Mas qual é o seu palpite? O Pessutti fica com ele ou não? Ele, Requião? O Pessutti, para mim, é uma incógnita. Ou ele é muito sabido e vai dar o troco quando estiver sentado na cadeira, no trono, ou ele é submisso e aí com uma personalidade fraca, porque é sabido o que o Requião faz com ele. O Requião, pra você ter uma ideia, não é piada. Você pode ser interpretado piada. Na hora que ele sai,
ele manda um avião do Estado, que é uma porcaria do avião, por sinal, um Citation velho, que nem o Jaime Lerner não usava mais. Ele manda o avião para revisão só para o Pessutti não usar. Ele põe, isso parece piada o que eu vou contar para vocês, mas é verdade. Ele põe um cadeado na adega do palácio para o Pessutti não tomar os vinhos que ele considera de primeira qualidade. Ele fecha, manda fechar o freezer para o Pessutti não consumir os filé mignon que ele vai acumulando lá. Para ele na fazenda. Tá, isso é brinquedo de criança. E ele faz isso, pergunta para o Pessutti. Pergunta para. Não vou falar mais da mulher do Pessutti. Mas a senhora do Pessutti promete ser vigorosa. É uma mulher super inteligente, uma E ela enfrenta o Requião, deputado, governador. Tem uma disputa aí que se comenta, aliás, a imprensa já divulgou. O Requião impôs 2 condições ao Pessutti, alegando que ele, se não for atendida essas 2 exigências dele, ele não deixa o governo, que é uma mentira, ele vai deixar o governo, porque tem que deixar. Sim, claro. O irmão dele continuar como secretário especial em Brasília e a Maristela continuar no Museu Neymar. Mas o Museu Neymar, o lugar é da primeira-dama. Quem vai agora é a nova primeira-dama, não é? E também a implicância do Grupo Pessutti, inclusive dela, com o Eduardo. É um cidadão que quer se perpetuar lá também, está muito bem acomodado. Então aí nós vamos ver se na entrada, se o Pessutti, como ele vai se comportar. Ou ele mostra personalidade e independência, ou ele vai ser mais um governador. A sucessão, vamos fazer um pouco de futurologia. Agora os mestres nossos estão aí, não sou eu. Maza, Hélio Sganzera, futurologia. Quem vai governar o Paraná? Pois é, a pergunta deve ser endereçada aos mais entendidos. Mas o senhor, com a sua experiência, é importantíssimo. Eu acho que o que é triste. Vamos ver, depois dar meu opinião. O que é triste é que tudo depende de ciclo. Nós temos um ciclo altamente produtivo com o Ney Braga. Né? Que o seu governo leva que já estava na primeira parte com o trabalho extraordinário que foi feito na agricultura, recuperação da mística, da pecuária, essa coisa toda. E depois a continuidade. Então essa continuidade é que ela de repente é interrompida. Então você tinha gente. Hoje você não tem quadros no Paraná. Veja que nós estamos aí o seguinte, uma possibilidade de 2 irmãos brigar por um posto. Isso seria a desmoralização extrema do Paraná. Porque se nós já tivemos um governo que encheu só de parente, nós teríamos uma disputa parenteral para o governo. E quando não é isso, qual é o outro? Né? Uma disputa fraternal. Que ele está chamando de fratricida, né? Porque comparam aquela história de Esaú e Jacó, porque o pai dos dois, na eleição que o Osmar podia ganhar, ele exigiu o pai que o primogênito que disputasse. Aconteceu isso. Né? E agora o pai morreu, né? Agora ninguém segura. Tá vendo? Então eu acho que esse é um fator altamente limitante. Né? E nós não temos, por exemplo, no plano federal, você tem uma pessoa como essa Marina, né? Que é uma figura que de repente vai representar aquilo que não tem campanha eleitoral no Brasil, que é uma utopia. De repente você tem uma utopia. E uma utopia é uma coisa que galvaniza. Havia um pouco disso na loucura do Jânio, né? Houve isso. Então, você não tem alguém aqui que poderia ser o candidato do movimento ambientalista no Paraná. Os picaretas aí das ONG. Né? O quê? É isso mesmo. Então nós não temos gente. Palpite, né? Política é um assunto que não pode ser feito previsões. Por exemplo, a semana passada todo mundo achava que o Auro estava definitivamente fora. Ele deu uma guinada aí que apareceu. Pode ser que não dê certo, tudo indica que não vai dar certo. Mas hoje eu acho que o novo é o Beto. O Beto está muito bem cotado. E o Osmar vem com o interior. A meu ver, a disputa é Beto e Osmar. E é difícil de se prever qual dos dois vai levar vantagem. Páreo duro. O Lula terá influência dessa eleição do Paraná? Acho que não. Não? Eu acho que o Lula, o negócio federal está complicado, né? Agora o Fernando Henrique botou novamente um pepino aí, né? Porque esse negócio de querer, ele diz muito bem, se você querer estabelecer uma campanha eleitoral na base do retrovisor,
não dá certo. Se a campanha engrenasse na briga entre o governo do Lula e o governo, na comparação entre o governo do Lula e o governo do Fernando Henrique, a Dilma estava eleita tranquilamente. Mas já virou a coisa. O que você tem que expor na campanha do Serra é que o Lula é um grande presidente, o Fernando Henrique disse no artigo de domingo no Estadão, um grande presidente com um grande governo. E por quê? Porque é continuação. Pegou no governo dele lá embaixo, fez mais que ele, evidentemente. Agora precisa discutir qual dos dois candidatos mais importantes, até três, porque o Ciro Gomes vem firme. Vai incomodar. Então, qual deles vai ser o melhor continuador dessa perspectiva? Por exemplo, se fosse o Requião, o Brasil estava enterrado. Ele defende as teses do Hugo Chávez. É verdade. E ele disse hoje que o presidente do Banco Central, o Meirelles, é um desastre, uma tragédia. Por que ele não foi discutir isso lá no sábado, na convenção do partido? Porque o Meirelles foi designado para ser o relator do programa do partido. Foi ele que aguentou? O Requião disse que que o PMDB, falou isso hoje, está alugado para o capital internacional. Capital Vandil. Hã? É isso aí. Então, o que está dando certo é um sistema, não é um sistema ideológico, é um sistema econômico. Está dando certo. A China é comunista, no entanto, está dando bem porque adotou o livre comércio. E foi por quê? Porque o Hong Kong deu certo, Taiwan deu certo, aqui conosco é outra coisa, tem que ser assim. Está aí, dando um trabalho para o Obama terrível na competição internacional. Então, eu acho que o Lula, a competição Dilma e o Zé Serra vem aí na base de discutir, e se isso pegar, a disputa é bonita. Mas não tem influência no Paraná, na eleição do Paraná? Você acha que o Lula não traz votos para o Dias, para o Osmar? Não, ajuda um pouco, mas não é decisivo, eu acho. No Paraná. Nos estados do Nordeste. No Sul é onde ele tem pior índice eleitoral. Pior que o Sudeste. Mas ele foi forte nas decisões. Sim, ele elegeu, foi aquele discurso dele lá que levantou. Poucos mil votos, né? Mas ele deu os votos para o Requião na última eleição. Não, eu acho que ele dá voto, mas não é decisivo. Porque os dois candidatos já têm o perfil já traçado pela opinião pública do Paraná. Claro, os dois são fortes, essa é a verdade. Um mais forte no interior, o outro mais forte na capital. Precisa ver onde esse índice será maior ou menor, né? E onde a pessoa não, infelizmente, carrega esse traste nas costas, não vai realmente passar de uns 4%, 6%, não acha mais? A sua eleição, por exemplo, teve caráter plebiscitário, teve todo esse negócio do aparato militar e foi uma eleição forte, né? É claro que muito clichê, a condição do adventício, foi levantado isso. De outro lado... Quem é bento é bentista, quem é Paulo é paulista. Quem é Paulo é paulista, coisa do gênero. Né? Mas você tinha uma qualificação, quer dizer, alguma coisa que a gente podia formular em relação aos candidatos. Um sistema de ideia, de pensamento. E hoje nós caminhamos para um conflito puramente de figuras. Né? Porque o Osmar está falando em reuniões no interior que ninguém sabe o que está acontecendo nessas reuniões. Que ele diz que só através de programa que se pode formular aliança. Nesse ponto ele tem razão. Mas onde é que está esse programa? Porque a hora que nós não temos planejamento, não temos nada no Estado. Inclusive, os troços começam a ser desmontados pelo próprio Álvaro Dias, né? Porque até o Richa ainda tivemos alguma coisa de planejamento, mas depois... E é fundamental que tenha planejamento. Até o planejamento pode até ser alterado conforme as circunstâncias, mas a linha de ação precisa ter. Mas vai ser uma eleição bonita e nós estamos, não parece, mas estamos há 7 meses nas eleições, né? Porque o fevereiro já foi, né? E eu acho que o Paraná já ganhou essa eleição. Os candidatos são bons, bom caráter. Estamos livres dessa peste que está indo embora aí. Essa linha é o PMDB que me desculpe, mas... Seja quem for, será melhor. Nós estamos livres do governo da perseguição, do governo do mal, do governo das baixas intenções, do governo da mentira, que é do Requião. Tem gente boa, nós não podemos
não temos críticas pesadas, nem contra o Osmar, nem contra o Beto, sim. nem contra o Alvo. Para mim, o Alvo foi o melhor governo da história do Paraná no que trata o relacionamento humano com todo mundo. O Alvo foi um gentleman, tratava todo mundo com carinho, grandes realizações, muito bem educado. Talvez tenha passado a vez dele, talvez. Mas ele está mostrando habilidades políticas acha que ele vai- sensacionais. Na coordenação ele é muito bom. É E muito. ele vai ter Pra fôlego articular. para sustentar algum embate nacional junto ao O que PSDB? ele fez agora é uma mágica. Conseguiu uma pesquisa incontestável. Vox Populi ninguém contesta. É um dos institutos que Sim, é dá pra- respeitável, né? Não é isso mesmo? Segundo lugar, mostrou para o sistema nacional as vantagens da candidatura dele para o candidato principal, que é o Zé Serra, presidente da República. Primeiro, que a prefeitura vai para a mão de um cara do Ciro Gomes. É um perigo. Segundo lugar, que ele elimina também o irmão, lá do Pactos Pelo Família. menos ele fala isso. Ele fala aí. Então ele vem, se ele for o candidato, ele contou e convenceu lá o presidente do partido, que ele fica só ele e o Pessutti na parada. O que é um problema importante. Alguém já disse, um grande jornalista, não me lembro quem foi, mas no Estadão, na Folha, disse que não sei do seu Romário, que a candidatura do Alvo, do Beto, tira 1,5 milhão de votos do Zé Serra no Paraná. É isso, né? Então o Álvaro conseguiu fazer essa modificação em 10 dias e conseguiu suspender uma reunião programada para segunda-feira do PSDB, que seria uma reunião decisiva. Essa reunião já passou para amanhã, e amanhã também não devem decidir nada, porque o Álvaro embananou a coisa. Tem uma especialidade, quando nós já considerávamos que ele não existia mais como candidato, ele ressurge das cinzas, quase está no final. Mas eu acho que também, com tudo isso, ele não vai ser candidato. Vamos mais uma bateria de perguntas. O Eduardo vê sinal que quer fazer uma pergunta. Bom, o senhor estava falando sobre o Senado, né? O senhor considera que o Senado hoje não está desempenhando o papel que deveria e que muitos de ex-governadores que vão para o Senado acabam ficando numa situação de ostracismo em função desse papel do Senado, ou seja, em função das denúncias, em função da própria dinâmica da política brasileira? Primeiro uma consideração. Desde que eu me conheço como político, observador, nunca vi uma fase tão ruim do Senado como agora. Olha que, antigamente... Das instituições em geral. As instituições em geral, estava certo. Um senador, você tirava o chapéu. Parecia um senador, você parava. Entrava numa reunião, um senador... Um Paulo Brossard de Souza Pinto. Isso, o Paulo Brossard, por exemplo, encantava os juristas, encantava a população e tudo. E hoje? Afonso Arido de Belo Franco. Se você for senador, você é semelhante ao que é hoje o Zé Sarney. Né? O Zé Sarney hoje é um homem... protótipo. Foi tudo na vida, foi presidente da República, hoje é senador. Desmoralizado, em especial no seu estado, no Maranhão. Quanto ao Brasil inteiro, eu não acredito que ele tenha condições de entrar num avião comercial. Tem que usar um avião particular. Então é uma situação realmente difícil. Então o senador hoje não tem um Rui Barbosa. Não tem, então tem. O Senado diminuiu de prestígio. Tanto quanto o deputado federal, até mesmo deputado estadual, era bem mais respeitado. Hoje, quem quer ser deputado? Meus netos, só tem um agora que meteu a besta, que está andando por aí, e acho que até vai ser bem sucedido. Mas os outros não querem. Porque político também acabou sendo uma carreira pouco considerada, então, pouco respeitada. Político não presta. Político é sem vergonha. Político é aproveitador. Mas isso é uma coisa que no Brasil, nos últimos 25 anos, mais ou menos, não era tão... Eu não sei. Não era tão forte antigamente. Eu não sei se... Nos últimos 10 para cá... Antigamente se divulgava menos mas Certo. eu acredito, os atos negativos, né? Mas eu acredito que era melhor. Né? Era
Eu tenho uma tese que eu acho perfeita. Há quem diga que eu sou um cara com muita consideração pelos outros, muito respeito. Eu não tenho mágoas, os que me ofenderam lá para trás eu esqueço. Mesmo no Requião, o senhor esquece? Não, esse não. Esse é muito recente. Você tem que ter ódio do diabo, por exemplo. Quem pode não gostar do diabo? Tem gente que Tem já uma margenzinha assim, né, de distância. Mas né? com o tempo eu não sei o que pode acontecer. Mas você tem 2 investimentos que você faz na vida. Um no patrimônio físico, fica rico. E o outro no patrimônio conceito, vamos dizer assim. Então, qual é o melhor? Se você tivesse que optar, ou patrimônio, fortuna, prédios, casas, etc., receita de banco, automóvel, avião a jato, ou um patrimônio, você andar na rua, todo mundo lhe respeita, lhe trata com consideração, com carinho. Lógico que o segundo. Não tem mais. O que você quer deixar mais para os teus filhos? Um patrimônio, deixar todo mundo rico. Ou deixar um nome que vai abrir portas para ele, facilitar a vida dele. Este não vai dar briga entre os sucessores. Este não vai dar briga entre os descendentes. Não vai. Agora aquele vai dar morte. É irmão que quer matar irmão. O cara pode dar herança. Então, não dá nada. Você tem que deixar um nome bom para os seus descendentes. E cultura para ele. Tudo que você investir na cabeça dele, ele é muito bom. Mas patrimônio físico você não tem que deixar nada. O melhor é torrar e dar para os pobres, porque você vai evitar até atritos violentíssimos entre familiares. Difícil os irmãos que se entendam. Propósito de patrimônio, o senhor foi um homem sempre bem sucedido materialmente, trabalhou muito, teve boas iniciativas. Hoje o senhor se desfez da sua televisão, das suas televisões, e anuncia-se com uma certa frequência que o senhor iria se desfazer também do jornal O Estado do Paraná. O senhor se desiludiu com a atividade de comunicação social, doutor Paulo? Não. Primeiro vamos falar sobre televisão, então, né? Eu vendi a rede SBT. 40 anos. Quantas emissoras? 4? 4 emissoras. E 180 repetidoras. Eu vendi porque cansei de brigar com a Rede Globo. Vendeu bem, né, deputado? Vendi bem e mantenho uma receita boa, porque os prédios são meus e me pagam um bom aluguel que me dá tranquilidade. O senhor não vendeu os prédios? Não vendi os prédios. Então me dá uma tranquilidade para a velhice. Até que um dia ele me entrega os prédios, eu vou vender o terreno lá, um terreno de 30 mil metros quadrados, vou vender para um shopping de São Paulo, que são as ofertas que eu recebo. Então não dá mais. Eu cansei de lutar e senti que o SBT, o Silvio, por exemplo, muito rico, não se interessava muito mais pela rede. E vinha a Record com toda a violência. Como teve um bom pretendente, sério, pagou e paga ainda direitinho, eu resolvi me desfazer. Quanto aos jornais? Hoje só os heróis continuam com jornais, com a mídia impressa. Não há jornal no Brasil que esteja no azul. Está difícil ainda, doutor Paulo. Nem no Brasil, nem no mundo. Não, no mundo, pior ainda. Do uma Brasil. crise. A mídia impressa. Uma crise geral. Circulação de jornal aqui é um negócio. Isso mesmo. Você gasta uma fortuna entre a terminar a feitura do jornal e a confecção dele. Quando você passa para a E a chapa, entrega e todo aquele processo. você passa para a chapa, é uma muito fortuna. oneroso. Transporte. Como é que você vai botar o jornal? Nós temos 700 e poucas assinaturas em Santo Antônio da Platina. Era melhor não ter. Certo. Mas não posso perder 700 assinaturas lá, que o jornal vai para o bar. E não tem, você não tem a criatividade local, fica muito na base da agência. Outro lado, a televisão, a rádio, a internet hoje fornece a notícia muito mais rápido que o jornal. Então tem que mudar a filosofia, que é o que todo mundo está fazendo, né? Você dá no jornal o complemento, porque a notícia do Atlético ganhou, está 1 segundo, depois todo mundo sabe. Caiu um prédio em Nova York, daí 2 minutos você sabe. Caiu Haiti, lá, você já sabe quantos morreram no dia, tudo isso. Então o jornal vive dentro de uma coluna. E os colunistas têm que fazer bem feitinho, porque quem quer ir ler jornal hoje é quem vai buscar complemento na notícia, interpretação
a notícia. Você quer saber o que pensa o Maza? Eu ligo a CBN, leio a Folha Londrina, quero saber o que o Maza, como ele interpreta os fatos. Eu já sei de sobra. Eu não vou saber do Maza que ele vai anunciar que aconteceu isso. Não, eu quero saber como ele interpreta, como ele é experiente. Ele me dá a interpretação dele e me dá condições de eu ficar por dentro do assunto. Essa é a história do jornal. Mas vem a mídia, a internet, vem a mídia eletrônica. Então, a hora que passar para a mídia eletrônica o classificado, a hora que passar para a mídia eletrônica o lançamento de imóveis e as feiras de automóveis, os jornais de elite tendem a desaparecer. Vão permanecer os jornais populares. Como tem um agora aqui em Belo Horizonte que tem 270 mil exemplares. São 50 centavos. Hoje é o primeiro lugar. Qual é? É um jornal de Belo Horizonte. Isso Está é. em primeiro lugar. Em São Paulo estão lançando outro, agora também popular. Mas é tipo Estado do Paraná, Gazeta do Povo, Folha de Londrina. É uma tendência. E é diminuir um pouco. Por exemplo, nós temos o Direito e Justiça. Nós chegamos a ter quase 10 mil assinaturas de juristas e advogados. Está caindo porque nós pomos ele na internet. Como nós ainda estamos com esse problema de cobrar ou não, o jurista está indo para lá. Ele é o Direito e Justiça no Paraná Online. O caderno de domingo, né? É. Que é um caderno muito bom. Mas todo profissional do direito... Mas aí não pode, tem que botar uma chave. Então, não pode botar. Pois é o que o Murdoch lá nos Estados Unidos está dizendo que a Folha de São Paulo está começando a fazer. Nós temos que pôr uma chave, a senha, mas para cobrarmos, porque a notícia custa caro. A notícia não chega na redação. E custa caro. É fabricada por alguém lá que está mandando, a agência está Mas o mandando. senhor tem alguma renda boa hoje do Paraná Online? O Paraná Online está crescendo, você vê, você acessa, você conta os comerciais dele para você ver, o Walmart, são empresas grandes. Então agora estamos lutando para passar o classificado. O mesmo está fazendo a Gazeta do Povo. Está lutando porque ela está sentindo, forte da Gazeta é o classificado, está sentindo a migração. E A ela Folha de integrou Londrina agora... hoje. A Folha de Londrina tem um grande classificado. É a sustentação do jornal. Então, que a hora que... tipo Gazeta, né? É. A hora que o jornal... O caderno, eles têm tantos anúncios quanto a Gazeta. Pois na é. matéria de classificado. Pois é. Alguns E ele não tem concorrente lá, porque o jornal do outro... Aquele jornal que era do Wilson Moreira, acabou. não pegou. E é de graça a sua agora. experiência, também ele fez uma experiência usadíssima em Londrina, só que levou aquele bando de pessoas, inclusive, cabeça muito boa, até esse cara que faz a mesa redonda do futebol, que torce para a América, né? Foi para lá, Antônio João, Esse é o- João Antônio. Uma beleza. Porra, aquele cara que perdeu a perna no Patarra, Vietnã. né? O Tava Milton. O Hamilton, ele levou uma Patarra, equipe, né? Mas saiu um grande jornal, nós não aguentamos. Mas eles também, muito irreverentes, né? muito legal. Mexiam com as pessoas tradicionais da cidade. Foi um erro, mas foi um grande jornal. Vendia bem. Era muito bonito. É Mas um os marco milicos- na os história. milicos acabaram com ele logo em seguida. Logo em também. seguida, né? Mas o senhor citou agora há pouco o Murdoch, eu li Trajano. no Trajano. embalo dessas declarações do Murdoch, até comentei com o senhor há pouco, um desses teóricos da mídia eletrônica diz assim, bom, tem que cobrar, porque não há mais possibilidade de não cobrar. Veja, desde que inventaram e cobraram e deu certo, cobrar a água engarrafada, não tem por que não cobrar notícia. O problema, Tá bom, você vende água o engarrafada? problema é que todos têm que cobrar. O que Mas não o- cobrar vai ter mais O acesso. Estado de São Paulo e o Globo, eles têm, eu acho que a Folha de São Paulo tem áreas restritas para Tem, assinantes. não todos tem Isso já é um todos passo, têm. né? Eles bloqueiam. Tem as Bloqueio. áreas Mas bloqueadas. aqui, por exemplo, nós, enquanto a Gazeta... O senhor não bloqueou? Não. Porque a Gazeta não bloqueou. Não, mas ela Então, tinha a bloqueado Gazeta antes, tem né? 1,5 milhão de assinantes, como é que chama? acessos. De acesso. De acessos mês único, acesso único mês. Ou Acesso. seja, 1,5 milhão, se você acessar 10 vezes, só conta uma. Né? Então, é um tipo IVC. Certo. Então é isso, é assinante único mês. É. Acesso único mês. É. A Gazeta tem 1,5 milhão, nós temos 1,3 milhão.
Depois não tem aqui em Curitiba. Quer dizer, que o Bastante, senhor está em pé né, de, Folha. Tá bem na apagado. internet, o senhor está em pé de igualdade com eles. Não, eles têm um pouquinho mais que nós. Não, mas de quase, qualquer né? forma, Quase. não. Tá ali, né? E nós temos uma Mas isso equipe é muito... rigorosamente maior, sob qualquer aspecto que você analisa, da própria mídia impressa. É, isso, Ah, isso. muitíssimo E depois o maior. custo. Ah, Você toca, é verdade, toca o Paraná Online um décimo do que você gasta no jornal. Mas tem o seguinte, também sem a redação, não tem produto. Quer dizer, o Por isso que tem conteúdo, o que nos Conteúdo chama atenção, que não vai acabar, Dr. né? Paulo, Conteúdo que que não o vai acabar. conteúdo, em geral, e quase sempre ele é produzido pelo jornal tradicional. O New York Times, o conteúdo o seu conteúdo do Paraná Online é pelo grupo do Estado do Paraná. Do jornal. Né? Agora, a Gazeta começou a fazer uma integração das duas redações. Quer dizer, na verdade é isso que o senhor diz, não tem como escapar muito do conteúdo. E o conteúdo vai ser naquele grupo, a não ser que a partir de agora haja uma revolução de cabeça e diz, bom, agora vocês vão produzir só para a mídia impressa, para a mídia eletrônica. Por exemplo, as nossas rotativas estão superadas. Tanto a nossa, como a da Gazeta. Tem as rotativas modernas hoje, você economiza papel com uma brutalidade, né? E o tamanho também é bem É, bem menor. Né? Então você teria que hoje investir em rotativo, mas você vai investir num negócio que parece que não vai. quem que vai investir, né? É isso mesmo. O Jornal da Apucarana, a Tribuna Norte, comprou uma rotativa e entregou de volta. Está aqui em Curitiba. Tá aqui, vai voltar. É o que está aqui. Né? O dono é o Fraquelli. É o Eustáquio. Mas ele é o gerente geral lá. Esse cara no interior Quem é o tal do Taquinho? Eustáquio. Eustáquio? Taquinho. Ele tem o que ele produz de jornal, de jornais na unidade. Para terceiros, dessa, é. É impressionante. Ele faz Ele um de boa preço, qualidade. Viu? ele tem um preço muito forte. Mas De boa ele qualidade. devolveu a rotativa, quer dizer que não gostou. Quanto Não custa tá aí. uma rotativa como a dele? 2 milhões de Não sei. euros? Não, menos. 1 milhão. 2 milhões de reais. É verdade que estão querendo comprar o grupo Diário Popular? O Taquinho estaria envolvido? Não, e porque tem uma jogada de Isso o que mídia aí, afeta a imprensa do paranaense? ex-diretor do Paulo, né, o Florenzano, eles inventaram uma história, de inventar uma rede que não existe. Assim, Diários do Paraná. Porque quem tem o título Diário do Paraná é o Taquinho. Ele bota embaixo, né, no subtítulo lá do jornal. Como o Diário das Américas. Como a Folha fez, Jornal do Paraná, essa coisa toda. Bom, aí ele quer, eu já recebi material, não sei se chegou a ver o material, ele fala numa tiragem assim de todos os jornais, o de Cascavel, o Diário Popular, que não tira coisa nada. Então ele fala em 100 e tantos mil exemplares. Ora, tiragem do Rio Grande do Sul. Nós não temos esse troço aqui. Tá? Ora, quem acompanha, o senhor acompanha, eu acompanho, o IVC, sabe que não existe isso. Né? Troço que é complicado. E E no o IVC, Brasil é uma cultura ágrafa. Eu acho que um bom lado da internet é que ela não matou a linguagem escrita. Está havendo um uso intenso da linguagem escrita. Não, porque ela é linguagem escrita. Você vai ler na internet. Claro. Você, Pois é, porque a ao ouvir- televisão tinha um efeito pior, que deu mais aquele filme lá no Rei Bradbury, Idiota. né? Aquela história do Fahrenheit, né? Fahrenheit. Matar toda a 500 forma e- de cultura escrita. 475 Fahrenheit. Mas então eles estão inventando isso, baseado nesse consórcio que foi feito para se acertar com o governo. É isso mesmo. A mesma coisa que pegaram a publicidade, então o Cícero Catani É isso. entrou e tal. Você sabe que o Requião taxa a imprensa como imprensa criminosa, canalha e tal, e acha que nós do Paraná somos exploradores, em outros governos, não como dele, dos cofres públicos, o que não é verdade. Nós, a imprensa do Paraná, é evidente que, falando as claras, que o cliente melhor tem um tratamento especial, mas o cliente melhor que o jornal tem é o leitor, não é o governo do Estado. Se ele não fizer crítica ao governo do Estado, baixa
o leitor dele. Sem leitor, ele perde cliente. Então, ele não pode ser bajulador do governo. Agora, que o governo do Estado é o melhor cliente, você não tem a dúvida nenhuma que é. Porque ele cortou isso. Em compensação, ele não tem divulgado as suas obras. A imprensa é obrigada, tem que ser bem definido isso, porque dá a impressão que a imprensa é exploradora. Não, a imprensa, o jornal, é uma entidade comercial. Se você é notícia, você sai de graça. Mas se você quer promover o que você faz, as suas obras, você tem que pagar. Se o governador é notícia. Quando ele faz um pronunciamento bom, mas quando ele vai inaugurar a obra da caixeirinha, ele precisa pagar. Na mídia do primeiro mundo é assim, em Nova York, qualquer coisa, os suplementos publicitários de governo existem, entendeu? Exato. Você pega qualquer New York Times, o Washington Post, o Time, tem suplementos com anúncios de governo, especialmente para mostrar obras de governo, às vezes mostrando o governo do Brasil, inclusive. Então, sintetizando a obra, o cara que a imprensa bajula é aquele que dá sobrevivência ao jornal, que é o leitor. O resto tudo é secundário, inclusive os governantes. E os governantes são bons clientes, que é o governo do Estado, pelas prefeituras, etc., quantos são clientes. Então, é o segundo. Se ele bajular o governador, se o Maza for na CBN, na coluna dele na Folha Londrina, todo dia elogiar, é o maior do mundo, o governador do Estado, seja lá quem for. Então a coluna dele não será lida. Mas ele descobriu isso há tempo, senhor. Não vê que o Maza é eterno em Por isso oposição? que ela é feroz. O Maza foi oposição ao senhor, doutor Paulo? O Maza foi oposição ao senhor? Não, foi? Um pouquinho. Mas tem um momento na história do Paraná interessantíssimo, que é a última hora. O Ari de Carvalho, um gênio, depois montou Zero Hora, depois vendeu lá para o grupo lá, pessoal de lá, da RBS. Ele depois pegou o jornal O Dia. Ele ganhou praticamente o jornal O Dia. O Chagas Freitas. Bom, sabe como é que era o acordo aqui? Eu era chefe da redação. Então era assim. Não, o governador, a figura do governador é intangível, não pode mexer no Ney Braga. Depois, não pode mexer nos financiadores do jornal, que era Copel, o Badep e o Banestado. Pau geral para os outros. Os outros. Você corria esse risco, porque estava liberado. Hoje, se eu fosse governador outra vez, hipótese absurda, mas para raciocínio, eu mudaria o meu critério. Eu deixaria a imprensa falar o que quisesse no governo. Só mandaria uma estrutura de resposta. Mas criticou isso desse jeito. E a imprensa era obrigada, como a lei obriga, mas como eu sou o melhor cliente, tinha que dar imediato. A lei obriga isso, você dava com o mesmo destaque. É uma questão ética também. Então eu estaria em um dilema. Como a denúncia que você fizesse fosse procedente, o governador apuraria e daria resposta. Muito obrigado. Agradecido, estamos apurando, é procedente, estou demitindo os caras tal, abrindo inquérito e tal. A pronúncia improcedente, eu explicaria e entupiria o jornalista com classe. Ganharia o jornal, que vende mais, porque jornalismo é o contraditório, e ganharia o cara, só que tem que responder na hora. O Requião se ataca, em vez dele mandar a resposta para nós, não, ele fica xingando no Twitter agora, fica xingando na escolinha, não, ele tem que responder. Será que é ele que escreve esse Twitter? Por sinal que ele é português péssimo, o 15 dele é com Z, portanto, já é o teu... Doutor Paulo, nós estamos recebendo sinais lá dos moços, dizendo 5 minutos. Então, como esse depoimento é para a história, e o senhor tem alguns jornalistas já históricos aqui, com exceção do Eduardo, mas que não perca a esperança, ele está a caminho, doutor Paulo, de se tornar história, nós gostaríamos que o senhor dissesse suas palavras derradeiras, seu depoimento final. Pois é, e primeiro os agradecimentos a vocês, de alto nível aqui, no menor nível do jornalismo do Paraná, de me receber aqui com tanta consideração, com tanta demonstração de afetividade, esse é o nosso trabalho, de fraternidade e tal. Segundo, oportunidade de relembrar os anos de luta que tivemos aí para trás e dar, assim, uma motivação para que eu continue ainda, por algum tempo, lutando com a mesma intensidade. Eu quero dizer a vocês que, apesar da idade,
eu não perdi o idealismo de jovem. Mantenho-me na mesma linha, não me decepcionei nada, não tenho nada de frustração. Os percalços, as dificuldades e os tropeços serviram de estímulo. Continuo o mesmo homem, com o mesmo conceito, com a mesma disposição de luta, que era aos 30 anos atrás, quando assumi a Secretaria da Agricultura. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença dos colaboradores, entrevistadores, sobretudo a presença do Dr. Paulo Pimentel, ex-governador do Estado, uma personalidade da vida pública paranaense, com um depoimento histórico que passa a fazer parte desse acervo do projeto Memória Paranaense, do grupo Uninter Faciter, tendo como entrevistadores o Luiz Geraldo Maza, o Hélio Freitas Puglieri, eu, Haroldo e o Eduardo Gazella. Faltou o Celso, que me disse que chegaria, mas o Celso anda muito preocupado em atazanar a vida do governador Requião. Boa tarde. Muito bem. Muito obrigado pela atenção, Celso.